Eu lembro bem quando começou a internet no Brasil. Naquela época a gente usava um modem, era um equipamento que a gente ligava na rede telefônica e acessava o provedor de serviços por uma chamada telefônica. O modem usava a linha telefônica, discava para o provedor, conectava e a partir daí a gente podia navegar. Naquela época a gente pagava o provedor de serviços para ter um acesso e pagava a conta telefônica. Naquela época, ligação local era tarifada por minuto, né, por pulso de ligação. Então, se eu conectasse na internet e ficasse de bobeira navegando, né, a gente pagava a conta telefônica e não fazia o que tinha que fazer. Lembro bem que, como era uma coisa nova, eu me distraía com muita facilidade. Eu conectava a internet e ficava navegando e vendo coisas legais e me distraía à vontade. Aí depois de uma hora, duas ou três de navegação, porque tinha que limitar, né? Porque tinha um recurso, tem um dinheiro sendo pago por aquilo, eu tinha que desligar a internet e desligando a internet eu lembrava, poxa, eu falei que eu ia olhar meu e-mail, eu ia olhar isso, eu ia olhar aquilo e não vi o que eu precisava ver. Foi aí que eu comecei a agir de outra forma. Eu comecei, antes de conectar, eu escrevia uma listinha das coisas que eu tinha que fazer. Eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo e aquilo outro. E cada vez que eu percebia que eu estava me distraindo, eu salvava o link para olhar depois e voltava para a minha lista. Né? Eu evitava distração. Mas muitas coisas na nossa vida são assim. Né? Hoje, quando a gente vai a um supermercado, por exemplo, a pior coisa de se fazer no supermercado é ir ao supermercado sem uma lista de compra. Se você for ao supermercado sem lista de compra, pior, com fome e com criança, olha, pode ter certeza que você vai gastar um dinheirão e provavelmente não vai comprar aquilo que você precisava comprar. Né? Não faça isso. Supermercado com lista de compra, atenha-se a lista. Né? Atenha-se a lista. Senão você vai comprar o que você não precisa. Porque várias coisas ali dentro estão programadas para a sua distração, para tirar o seu foco daquilo que você tem que fazer. Pior ainda são as redes sociais. Infelizmente, ou felizmente, nesse tempo de pandemia, temos tido muitas coisas online, muitas aulas online, muitos cultos online, estudos online. No entanto, o ambiente online é muito dispersivo, então é muito fácil pegar o seu celular e começar a assistir uma aula e daqui a pouco chegar uma mensagem do WhatsApp, Signal, Telegram, sei lá, um mensageiro qualquer desse, e você parar tudo que você está fazendo distraidamente e começar a conversar com os outros. Essas distrações muitas vezes tiram a gente do foco, da direção daquilo que a gente tem que fazer. Na minha vida, essa situação de navegar na internet foi algo que me chamou a atenção de que algo estava muito facilmente me tirando do foco e eu precisava prestar atenção naquilo ali. Precisava tanto prestar atenção que eu chegava a fazer uma lista para que eu pudesse ficar atento àquilo. Outras experiências eu tive na vida também de concursos, né, de estudar em cursinho para concurso e ver que o meu tempo não ia ser suficiente para aquilo. Então vamos riscar algumas coisas aqui. Ó. Pega as amizades, os papos no intervalo e quando eu estiver no cursinho não tem papo no intervalo. Não que eu vou brigar com todo mundo, mas eu vou focar naquilo que eu preciso focar. Eu vou focar na minha lista de prioridade. A minha prioridade era passar no concurso. Então aquele tempo ali, naquele momento, daquele jeito, tinha que ser focar naquilo, tinha que ser destinado para focar naquilo que era maior, num objetivo maior. Estamos falando de Neemias e estamos falando de Esdras, a construção do templo e a construção dos muros. Neemias trabalhou na construção dos muros. E ele tinha
a construção do muro era uma obra muito grande e ele sabia que ele precisava focar, não podia se distrair e não podia deixar que coisas externas interferissem naquilo que ele estava fazendo. No caso, ele sabia mais ainda, sabia que a obra que estava sendo realizada não era só uma obra física, não era só um muro que estava sendo construído. Ele estava trabalhando na reconstrução da identidade do povo de Deus. Ele estava reconstruindo a relação de Israel com Deus. Era muito mais profundo a obra que ele estava fazendo. E Neemias se dispõe a realizar isso e, claro, quando a gente faz a obra de Deus, o inimigo não fica satisfeito. Neemias conseguiu a aprovação do rei e se empenhou como é que se diz? Ele foi pessoalmente para a obra, para coordenar a obra e para trabalhar na obra, e outras coisas aconteceram que tentaram tirar ele desse propósito. Mas ele sabia que, apesar do rei ter autorizado a construção, ele sabia que aquilo era uma coisa muito maior. O capítulo 6 de Neemias fala ali de alguns inimigos que tentaram conspirar para intimidar Neemias. Olha a palavra que foi colocada aqui no título da Bíblia: intimidar. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam-me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Por que cessaria a obra? Uma interrogação. Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Cartas eram e são enviadas de forma lacrada, né? Aliás, você abrir a carta dos outros é um crime tipificado na lei como... Jesus, esqueci o nome, né? De correspondência, né? Violação de correspondência, pronto. Né? E é um crime que da parte da polícia, e, enfim, é crime. Então, já existia essa cultura da carta estar fechada, lacrada. E por que a carta foi aberta? Para saber, olha, eu vou mandar esta carta para o rei. É isso que ele fez. Do teor seguinte, quer dizer, o que estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo ido eu à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Porque eu disse, 12,
Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Simbalate o subornaram. Veja, várias tentativas dos inimigos de tirar Neemias da obra para parar a obra. Eles queriam parar a obra porque os inimigos não estavam satisfeitos por conta da reedificação do muro, do fortalecimento de Jerusalém, né, a identidade do povo, o fortalecimento, o reerguer o povo como um povo ativo, que não poderia ser escravizado. Neemias tinha plena ciência que aquilo ali não era só a obra do muro. O muro tinha um significado muito maior. Tanto é que ele pede a Deus. Ele pede a Deus que o ajude, que o fortaleça, né, para que ele pudesse suplantar aquela necessidade. Neemias tinha, de fato, consciência que o muro não era um muro só, era toda a realidade social e espiritual. Não era só o aspecto físico do muro, da construção, mas toda a realidade espiritual e social daquele povo. Quando a gente constrói uma igreja, um templo, né? Um templo grande, bonito, para que isso? Tem toda a parte social, tem toda a parte de externar aquilo ali, né? Tem toda a parte de... A casa de Deus não é o lugar onde Deus habita o tempo todo. Ele habita em nossos corações, ele habita em nosso meio. Ele não está só na igreja. Não é que não é o lugar. Não, ele não está só na igreja. Né? Então você não precisa construir uma igreja para que você vá encontrar Deus. Mas aquilo ali representa toda uma identidade, toda uma presença para o povo que não conhece a Deus. E o muro ali representava isso. Neemias tinha a consciência da grande obra que ele estava realizando e que não era uma obra física. Né? E esse é o tema da lição número 12 dessa revista, Consciência da Grande Obra. Essa é a lição número 12 da revista Palavra e Vida, edição 68. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente por download pelo site batistafluminense.org.br. Você pode acessar o site lá e baixar a revista e acompanhar as lições. Essa revista tem por tema recomeçar um grande desafio, estudos nos livros de Esdras e Neemias. Cada lição foi escrita, né, passado por um pastor, e essa lição foi escrita pelo pastor Davidson Freitas. Ok? Bom, o nosso primeiro tópico fala mantendo o foco. Essa frase de Neemias, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias 6:3. É uma frase que ficou ali conhecida como uma frase célebre, né? Uma afirmação de Neemias: eu não vou parar o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo é mais importante do que isso que você está me pedindo. Quando a gente falou no início de fazer a listinha do que tinha que fazer, de priorizar as compras no supermercado, ou você focar naquilo que é importante, quando você dedica seu tempo para fazer alguma coisa, você está dedicando seu tempo para alguma coisa que é sua prioridade. Nós temos 24 horas no dia. Nós podemos fazer o que quisermos com essas 24 horas. E o que a gente vai de fato fazer? Depende da prioridade. O que define o que eu vou fazer com o meu tempo é a minha prioridade. E Neemias, ele tinha prioridade construir o muro. Não só porque o rei deu material, deu liberdade para ele ir, deu um título ali, peça de Tirchata, né? Que é como se tivesse autonomia, ele tinha autonomia para realizar aquilo ali pelo rei, né? Mas ele tinha que prender uma ação, né? Neemias tinha consciência da obra, do que significava aquela obra. Ele tinha consciência que ele não estava reconstruindo o muro para a população que estava lá. Ele estava reconstruindo o muro para Deus, por ordem de Deus, porque Deus havia mandado fazer isso. E nós
nós precisamos manter viva a consciência da obra que nós temos que realizar. Qual obra que nós temos que realizar? O que nós temos que fazer? Qual a missão nossa no mundo? Né? A missão nossa foi deixada por Cristo quando ele subiu aos céus. Ele foi bem claro. Ele falou, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho mandado. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que falar da salvação. As pessoas precisam aprender e entender o que é o plano de salvação. Deus mandou seu Filho ao mundo para que a gente pudesse ter vida eterna pela sua morte. Não é mais necessário um cordeiro, não é mais necessário o sacrifício de um animal, porque Deus está conosco. Né? Jesus morreu por nós. E nós precisamos manter firme esse objetivo. Ó, irmãos, quantas igrejas a gente vê por aí que são igrejas que mais parecem um clube de convivência. As pessoas vão, fazem um culto, prestam culto, se encontram, conversam, almoçam, têm atividades de convivência durante a semana, né? Poxa, é tão bom estar com os irmãos. Olha, o louvor é tão bacana, tão gostoso. Mas será que é esse o objetivo? Aí você vê a igreja que nunca cresce, a igreja nunca tem novos membros, a igreja não prega o evangelho, não fala de Cristo, não fala da salvação, não espalha o evangelho onde está. Será que a igreja está fazendo o que tem que fazer? Ou será que ela está aceitando um convite para desistir? Ah, vou pregar aqui porque não adianta pregar aqui, porque aqui ninguém quer saber de Cristo, a ninguém quer ouvir, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, não dá para fazer um montão de coisas. Dificuldades nós não precisamos procurar. Dificuldades tem aos montes. Né? Você quer uma desculpa, basta escolher. Né? Uma frase que eu vi já faz aí, pode botar uns 10 anos, ou talvez um pouco mais, né? Quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. Né? Então, se você não quer fazer alguma coisa, você arranja uma desculpa para não fazer. Tem aos montes, né? Mas a gente não pode deixar de lado a nossa missão, a missão que Deus nos deu. A pandemia nos trouxe à tona uma série de questões e problemas. A gente viu várias igrejas sendo esvaziadas, fisicamente ou até online. Ah, mas aí o irmão não gosta de entrar online. Tá, olha só, é o que temos no momento. Né? Se é o que temos no momento, vamos nos reunir online. Todas as grandes empresas que tinham sistemas para reunião online se dispuseram, a maioria delas pelo menos, se dispôs a ter meios para você colocar aí 100 pessoas online conversando. Né? Ah, não dá para botar 100 online? Faz pelo YouTube, faz live pelo YouTube, Facebook, Instagram. Tem mídias e mais mídias sociais que estão sendo usadas, convertidas para esse fim. Né? Então, não tem por que a gente se isolar, não tem por que a gente não conviver. Tem dificuldade técnica. Tá, existem casos que as pessoas têm dificuldade técnica e não consegue um celular ou não consegue um jeito de entrar naquilo ali, não tem banda, não tem internet, enfim. A maioria tem alguma coisa. Né? A maioria tem alguma coisa. Mas a gente vê que muitas pessoas, seja online ou seja presencialmente, sumiram. E sumiram de não dar mais satisfação. Será que essas pessoas realmente estavam firmes na obra, firmes no reino? Né? A pandemia nos trouxe as dificuldades do contato social. Mas, por outro lado, eu vejo que ela trouxe também algumas facilidades. Ela trouxe à tona dificuldades que já existiam, colocou novas dificuldades e intensificou outras. Então, por exemplo, como eu falei, a pessoa não tem acesso a uma mídia e não pode ir, colocou uma dificuldade nova.
né, ou já não estava muito afim, acabou não indo e também não entra online, só evidenciou aquilo. A gente vê que as igrejas tiveram uma redução na sua membresia frequente, né, muito grande. Por quê? Porque algumas já não estavam realmente muito dentro da realidade da igreja, né? O que é importante, o que a gente precisa saber é que a gente não pode nos entregar ao derrotismo, dizer não tem solução. Ora, não tem solução não é opção para Deus. Para Deus tem solução. Aliás, Deus é a solução de todos os nossos problemas. O duro é a gente confiar, o duro é a gente entregar, deixar na mão dele e esperar ele agir. Nós, seres humanos, não conseguimos. Quer dizer, até conseguimos, mas é muito difícil que a gente chegue nesse ponto. Deus, o Senhor, nos incentiva a ser fortes e corajosos, né? Temos esse desafio de levar a esperança de Cristo a toda a criatura, até os confins da terra, ide por todo o mundo. Pregar o Evangelho a toda a criatura. A pandemia trouxe dificuldades, como eu disse, mas ela revelou esta possibilidade das redes sociais de trazer a pregação do Evangelho de uma forma muito mais difundida. Se antigamente a gente brigava para ter alguns minutos na TV ou no rádio, pagava-se uma fortuna para ter esses horários, né? Ou tinha que encontrar uma rádio que patrocinasse, uma TV que patrocinasse isso, agora não temos essa barreira. Eu ouço as histórias do pastor Davi Gomes, da Escola Bíblica do Ar, né? Hoje a gente tem YouTube, eu gravo vídeo, eu não estou gastando nada para fazer isso. Estou usando meu celular, estou usando os meios que eu tenho, que eu já tenho, faço vídeo, tudo bem, tem que gastar a internet. Uma internet. Perante o que se pagava no passado para exibir alguma coisa na TV, né, é irrisório, é irrisório. Não faz sentido falar em custo significativo. Nós fazemos isso de forma quase que gratuita. É a mesma internet que eu já tenho no meu plano de celular. E a gente tem esses meios às nossas mãos. Precisamos ter consciência dessa obra, né? Neemias foi um líder. Liderar é uma coisa complicada. Chefiar é mais fácil. Chefiar é dar ordens. Qualquer um pode chefiar. Liderar não. Liderar pode até usar ordens, mas você está à frente arrastando aquele povo. E o líder precisa ter foco na missão. Se o líder não está cumprindo a missão, imagina o resto. O resto não vai cumprir. Tem uma piada que se conta, né, que o camarada chegou no interior com uma câmera fotográfica, botou a família toda para bater foto, aí ele preparou o temporizador da máquina, já usaram essa... Agora a gente faz selfie, né? A selfie virou moda. Mas antigamente, quando não tinha distância focal para tirar foto na mão, a gente botava a máquina lá no tripé, botava lá 10 segundos e corria para entrar na foto. E aí o camarada botou a família toda lá, armou a câmera, apertou o botão e saiu correndo em direção à família. A família saiu correndo. Falei, gente, volta a foto. Olha, se a câmera é tua e você está correndo, por que a gente vai ficar? Isso é liderança, né? É uma piada, mas é uma história que fala sobre liderança. Se o líder correr, como o povo vai ficar? O líder tem que estar à frente, ele está com a mão na massa, ele tem que estar fazendo a obra junto com o povo. E Neemias tinha bem essa visão. Quando você mete a mão na massa e está fazendo a obra do jeito que ela tem que ser, você não precisa, você não pode, aliás, estar preocupado em agradar o povo, sabe? Falar da palavra de Deus não agrada o povo. E você está preocupado com o quê? Com falar a palavra de Deus? Ou você está preocupado em agradar o povo? Infelizmente, a gente tem visto uma série de igrejas que pregam o que o povo quer ouvir. E pregando o que o povo quer ouvir, elas enchem. Não tenho a menor dúvida disso. E enchendo,
Eles têm lucro, têm dízimos, têm ofertas, enfim. Isso tem denegrido muita imagem de muitas igrejas evangélicas, né? Mas essa não pode ser a nossa realidade. A gente não pode nos preocupar com a frequência, a quantidade de gente que está. Não é preocupar com a frequência no sentido dane-se, não veio porque não quis, né? Claro, o pastor visita, os irmãos visitam, buscam saber o que está acontecendo, tentam trazer as pessoas de volta, mas você não pode ter uma pregação que foque em encher a igreja, né? E hoje a gente se vê muitas vezes pressionado para fazer ou por fazer pregações dessa natureza. Mas a gente não pode deixar que essas coisas nos pressionem. O exemplo de Neemias, foco na grande obra, a obra que ele sabia que tinha que fazer. Esse foi o primeiro tópico, fala de mantendo o foco. O segundo tópico fala de o inimigo é persistente. Olha, não tenham dúvidas que o inimigo é persistente. Neemias descreve aqui no capítulo 6, 6 tentativas do inimigo em tirá-lo da obra. As primeiras 4 tentativas, ele manda Neemias encontrar com eles. Vem encontrar conosco, e ele respondendo que não ia descer porque tinha uma grande obra. Vamos forçar a barra. Aí mandaram um texto de uma carta, como se fosse uma carta escrita ao rei, e aberta. Olha, a gente vai mandar essa carta aqui para o rei. E ele vai entender isso. E ele respondeu, olha, não é o caso, você está inventando, nada disso aconteceu, e eu não vou para a obra, porque eu estou trabalhando. Aí depois ele vai no templo e tem lá um camarada que foi subornado para meter medo, né, em Neemias, dizendo que as pessoas, que os inimigos viriam matá-lo. Olha, o tal do inimigo é persistente. Eles mudaram de estratégia, né? Tentaram acusar de revolta na 5ª vez e ficou tentando, como diz aqui o título do capítulo, né? Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Eles queriam que Neemias ficasse intimidado. Quantos problemas, quantas coisas acontecem em nossa vida em que às vezes nos deixamos intimidar. Não podemos. Não podemos deixar que os problemas da nossa vida nos intimidem. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E nós temos que estar atentos, assim, de olho bem arregalado, de olho bem aberto, de orelha em pé. Já viu o cachorro quando está alerta, né? Orelha em pezinha, ouvindo os barulhos e pedindo a Deus discernimento espiritual necessário para identificar essas armadilhas. São armadilhas. Sabe o conceito de armadilha? A armadilha é um negócio que é montado, escondido, para você cair, para você ser pego, né? Não é uma coisa assim, aqui tem uma armadilha, cuidado, né? Ou clique aqui porque tem uma armadilha. A gente recebe no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, SMS agora o tempo todo, né? Armadilhas. Eu tenho recebido várias contas assim bem feitas de telefone que eu sei que não são contas de telefone. Caem no spam, né? O Gmail tem separado para mim. Mas eu tenho que ter atenção àquilo ali, porque aquilo é uma armadilha. Se eu olhar e caramba, não paguei isso aqui e pagar, o dinheiro vai para alguém, né? E aí? Como é que a gente consegue discernir essas armadilhas? Quando a gente está falando da obra de Deus, a gente tem que ter o discernimento espiritual. Essas armadilhas vêm para impedir o avanço da obra, né? E nós temos que estar atentos para que a gente não deixe as brechas, as oportunidades para o inimigo.
E essas brechas, às vezes, vêm de nós mesmos, sabe? Quando a gente faz o que é errado, sabendo que está errado, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de procurar a Deus, quando a gente, enfim, não lê a Bíblia, quando a gente deixa o nosso relacionamento com Deus ficar de lado, a gente vai abrindo oportunidades para o inimigo. E aí a hora que o problema vem, em vez de você estar atento, você não está atento, você está distraído. E distraído você tem, como se diz, você deixa problemas acontecerem. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Jesus nos disse isso. Ele nos alertou que a carne é fraca. Precisamos estar de joelhos, precisamos pedir a Deus esse discernimento espiritual. A gente precisa saber, ter bem a consciência do que é ou não é da vontade dele, o que é ou não é a obra dele. O inimigo não desiste de atacar. Ele vai atacar repetidamente, vai mudar de estratégia como mudou aqui com Neemias. Ele vai atacar a sua família, vai atacar você, vai atacar várias coisas. E você precisa estar atento para que não desça do muro, não pare a obra do muro para dar ouvidos ao inimigo, né? A gente precisa fortalecer nossas famílias na oração, no culto, na leitura da Bíblia e fazer isso pelo exemplo. Como pais, nós precisamos dar o exemplo aos nossos filhos. Eles precisam ver a gente fazendo. Como acabei de falar, o líder tem que estar à frente, fazendo o que é necessário fazer, para que as outras pessoas, os seus liderados, vejam e imitem. Eles imitam, sabe? Se você fugir, eles vão fugir. Se você não ler a Bíblia, eles não vão ler. Se você não orar, eles não vão orar. Eles precisam ver você fazer isso. É uma batalha, é uma luta. Deus luta por nós, com certeza, mas nós precisamos estar preparados. Como é que eu vou saber que é um inimigo ou não? Né? Precisamos estar preparados para a batalha. Quando a gente vai fazer um vestibular, a gente ora a Deus para que Deus abençoe. Vai fazer um concurso, uma prova. Ó, Senhor, me abençoa. Sim, Ele vai abençoar. Mas se você não estudar, meu irmão, não vai aparecer nota naquela prova. Não vai. Simplesmente não vai. Né? Porque você tem que estar preparado para a batalha. Então você faz a sua parte. Ora, leia a Bíblia, cultua a Deus, procura estar na sua presença para que quando o inimigo vier, você, opa, olha o inimigo aqui, vamos orar a Deus, porque isso aqui é ruim, né? Isso aqui é do inimigo, não é de Deus. Isso aqui é uma armadilha. Não vou cair nesta armadilha. O terceiro tópico nos fala que devemos ser perseverantes. O inimigo é persistente e a gente precisa ser perseverante, né? Se a gente estiver nos afastando da vontade de Deus, olha, a gente vai cair, né? A gente vai saber da vontade de Deus, né? Como saber se estamos na vontade de Deus? Com intimidade com Ele. A gente tem que estar conversando com Deus. A gente tem que estar em íntima comunhão com Ele, sabe? Trocando ideia, batendo papo mesmo. É nosso Deus, é nosso Pai. Ele está ao nosso lado o tempo todo. Ele está conosco o tempo todo. Qual o problema de bater um papo com Ele? Qual o problema de desabafar com Ele? Né? Às vezes a gente procura amigos para desabafar. É bom desabafar com amigos, precisamos fazer isso. Mas a gente pode desabafar com Deus. Sabe que legal? Viu? Já viu que legal? Com Deus a gente pode desabafar. E aí? É muito melhor desabafar com Deus, né? Então a gente precisa ter intimidade com Ele, estar em íntima ligação com Ele.
Porque com essa intimidade a gente vai ter clareza do que Deus quer. A gente vai ter clareza de que aquilo que a gente está fazendo é obra de Deus e por isso o inimigo vai aparecer. E por isso as coisas vão nos perturbar e por isso as coisas vão complicar para o nosso lado, né? A gente tem que estar fortalecidos e preparados para resistir a essas investidas do inimigo. Perseverar, né? Manter viva a chama da fé, da convicção do socorro bem presente do Senhor. É muito difícil a gente manter essas coisas vivas, porque a nossa parte carnal, ela às vezes grita, né? Nos leva para um caminho totalmente diferente. O problema apareceu, a gente treme nas bases. A gente treme nas bases. É normal, porque, como disse Jesus, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Bom, o espírito tem que estar pronto e a gente tem que fazer toda uma ginástica para que ele esteja pronto. Tem toda uma preparação. Preparar para a batalha, como eu falei. E mesmo estando pronto, quando a gente recebe certas notícias, quando a gente se depara com certos problemas, ah, meu Pai, ah, Senhor, tem misericórdia. Agora, como eu falei, não tem solução. Tem sim, tem solução. A solução é Deus, Ele vai dar a solução. Estamos passando por algumas dificuldades, estamos passando por alguns problemas, né, de saúde, né, só que a gente tem visto Deus atuar em cada detalhe. Não quer dizer que a gente esteja emocionalmente equilibrado o tempo todo. Não, a gente treme, a gente chora, a gente se sente sem chão, a gente se sente com problemas, né? Mas logo a gente lembra ali de Deus e logo a gente recorre a Ele e logo Ele vem e conforta nossos corações. Quando a gente está fazendo uma obra, né, a gente tem que ter certeza que aquele projeto é de Deus. Ou é um projeto humano. É vontade sua ou é vontade de Deus? Tem que estar em intimidade com Deus para saber. Se é vontade sua, pode ser que a obra pare, mas se é vontade de Deus, o inimigo vai perturbar. Mas Deus vai estar conosco na obra. Neemias tinha essa certeza, que a obra era dele. Desde lá, ainda na Pérsia, lá na Babilônia, quando ele ouviu, no início do livro, ele ouviu que a terra estava destruída e que ele tem a oportunidade de levar isso para o rei, porque o rei olha ele triste e pergunta o que é. Ele ora a Deus e fala, né? Desde lá ele já sabia que tudo estava acontecendo como um plano de Deus, um plano bem maior. Às vezes, Deus nos dá a atividade para realizar, a gente tem certeza que é obra de Deus, mas não está entendendo por quê, nem como. Não interessa, né? Não interessa. Se você recebeu e entendeu de Deus que aquilo é a vontade dele, faça. Faça. Como ele vai te usar, como ele vai cumprir a obra dele, o que ele vai fazer, olha, a gente tem que ser que nem barro nas mãos do oleiro. O barro não sabe o que ele vai ser, até que o oleiro vai e dê a forma ao barro. E cozinhe, né, e coloque ele ali na posição correta. Temos que ser barro nas mãos do oleiro, né? Deus nos dá os recursos necessários para a obra. Então, não se preocupe, não vai faltar recursos, né? A obra do Senhor é do Senhor, mas nós que temos que realizar, e nós a realizamos para a honra e glória do seu nome. Por isso precisamos perseverar, precisamos insistir, precisamos estar firmes, precisamos estar firmes no Senhor com consciência e certeza que aquela obra precisa ser realizada. E estando firme e estando com íntima comunhão com Deus, a gente sabe que as coisas vão acontecer para nos atrapalhar, né? Deus nos fortalece, nos direciona,
direcione nossos passos, quais são as fases do que nós temos que fazer. Deus coloca tudo isso em nosso coração. E se a gente tiver humilde na presença dele, ouvindo atentamente a sua voz, consagrados à sua obra, né? Não fazendo as coisas por honra ou por olha que bom, olha só como eu sou bom, né? Olha como eu faço muito bem isso. Não pode fazer as coisas assim. Isso para Deus não há valor nenhum, né? Não podemos fazer as coisas assim. A gente tem que ter ciência que aquela obra é obra de Deus e que a gente precisa cumprir a sua obra, fazer a obra que nos foi confiada da melhor maneira possível. E se isso acontecer, e se estivermos realmente consagrados a Ele, perseverando, Ele nos dá a solução de todos os nossos problemas. Seremos, com certeza seremos. Já falei isso aqui no canal e falo de novo, né? Sempre que a gente mete a mão para fazer a obra de Deus, nos deparamos com problemas, nos deparamos com impedimentos, nos deparamos com coisas que vão nos derrubar, que vão nos desanimar. Mas Deus está conosco, se a obra dele, se a gente está fazendo a obra dele, se a gente está com consciência da obra. E aí precisamos perseverar. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 4, de 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abalados, mas não destruídos. Em tudo somos perturbados. O inimigo vai nos perturbar na obra, vai nos perturbar em tudo, vai nos angustiar, vai nos deixar perplexos, vai nos deixar abatidos, mas a gente vai fazer a obra. A gente vai fazer a obra, porque a gente precisa ter perseverança, né? A perseverança é um sinal de uma vida firme em Jesus. Temos que estar convictos que, apesar de todos os problemas, Deus está nos guiando, Deus está nos dando provisão, Ele vai nos dar o meio de cumprir a missão que Ele nos deu. A gente fala que quem dá a missão dá os meios, né? E Deus nos dá os meios. Agora a gente precisa estar perseverando. E isso tudo vai acontecer se a gente viver na dependência do Senhor. Quanto mais a gente é autossuficiente em uma determinada coisa, menos a gente vive na dependência de Deus. Se eu sou autossuficiente na minha finança, eu não vivo na dependência de Deus. Se eu sou autossuficiente, sei lá, em uma determinada atividade, eu não estou fazendo aquilo na dependência de Deus. Precisamos viver na dependência. E para depender, a gente não pode ter orgulho, porque a pessoa orgulhosa não gosta de depender de ninguém, né? Ela não gosta de depender de ninguém. E se a gente fizer isso, Deus pode e vai usar as nossas vidas na sua obra, né? Muitas vidas serão trazidas aos seus pés se a gente, de fato, nos colocarmos no centro da sua vontade para realizar a sua obra. Precisamos depender de Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Entender de Deus qual é a sua vontade. Senhor, o que tu queres para mim? Qual é o teu plano? Senhor, olha, não estou ouvindo seu plano. Me bota para executar como tu queres, né? Decisões grandes, decisões pequenas, submeta a Deus. Senhor, o que eu faço com isso? Não sei como decidir. Resolve para mim, Senhor. Me diga o que fazer, né? Cumpra em mim a tua vontade. Faz de mim o que tu queres. Faça o que tu queres na minha vida, né? Sei fazer isso, sei fazer aquilo outro, o que tu queres? Ah, Deus quer uma coisa que você não sabe fazer. Ele vai te capacitar. Não esquenta. Apenas esteja no centro da vontade dele.
Apenas esteja humilde, procurando servi-lo. Apenas esteja atento à sua voz. Apenas esteja persistente, insistente e atento às artimanhas que o inimigo vai fazer. Porque elas acontecerão. Elas virão. E virão para nos atrapalhar, virão para nos perturbar. Né? Atentos à vontade de Deus, íntimos com Ele, a gente fica imune. Porque eu fiz essa cara, né? A gente tem a parte humana, né? A parte humana nos quebra às vezes assim de uma forma que, poxa, é péssima. Mas quanto mais a gente tiver intimidade com Deus, mais a gente estará no centro da sua vontade. Para pensar e agir, qual é a obra, a grande obra que Deus quer que você realize? Você já perguntou isso para Deus? O que tu queres de mim? Qual é a obra que tu queres de mim? É uma obra grande, é uma obra pequena? Mas o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça com a minha família ou da minha família? Coloque nas mãos dele e peça que ele te diga. Como você tem se preparado para essa grande obra? Claro, se eu estou entendendo que é para fazer uma determinada coisa, eu preciso estudar aquilo. Eu preciso me preparar, eu preciso me dedicar. Nada acontece, nada funciona, nada é feito sem uma dedicação grande, né? Sem gastar tempo naquilo. Então você precisa gastar tempo naquilo que Deus quer que você faça. Ah, eu tenho feito o canal. Então eu gasto um tempo ali para ver como eu tenho um melhor áudio, como eu tenho uma melhor imagem, como fica melhor, como fica pior, gastando tempo. Por quê? Porque se a imagem for ruim e o áudio for péssimo, ninguém consegue ter conforto para assistir a aula. Então não adianta só falar bem e falar da lição, se é que eu faço, né? Mas eu preciso ter qualidade, coisas que estão ao meu controle. Então, como é que eu aprendo a ter qualidade? Estudando. Quando a gente pega para fazer a obra de Deus, a gente tem que estudar. Tem que estudar a lição, tem que estar no centro da vontade de Deus e tem que ver as técnicas que você vai usar para fazer aquilo ali. Né? Será que Neemias sabia construir muro? Será que ele teve consultoria para aquilo ali? Será que ele teve um gerente de projeto para organizar tão bem aquilo ali? Ou simplesmente ele estudou o assunto e Deus conseguiu dar a ele uma orientação? Aposto mais nisso aí. Será que a nossa vida de oração tem sido satisfatória? Será que é suficiente o que eu estou orando para eu poder discernir se o que está acontecendo é armadilha do inimigo, se o que está acontecendo é porque eu estou indo para o lado errado, se o que eu estou fazendo é vontade de Deus ou não? Como está a minha vida de oração? Eu tenho conseguido identificar as armadilhas do inimigo? Será que eu estou vendo? Olha ali, olha ali, olha ali. Tem ali uma armadilha montada para que eu caia. Será que eu estou vendo isso aí? Como é que a gente consegue ver isso aí? Orando, estando com intimidade com Deus. Com intimidade com Deus, nós conseguimos enxergar essas coisas. E quais são essas armadilhas que têm aparecido em nossas vidas? São pessoas, são coisas, são distrações, são problemas que a gente cria, né, para não fazer a obra de Deus. Quais são os impedimentos que nós temos tido ou que têm aparecido em nossas vidas para nos tirar desta grande obra? Quando a gente pega a obra de Deus para fazer, essa insistência toda do inimigo, esses problemas todos do inimigo atuam no nosso ânimo, né? Na realidade atuam no nosso desânimo. O que eles fazem é nos desanimar, nos desestimular. E aí às vezes a gente fala assim, ó, quer saber? Fazer mais isso não. Não, deixa pra lá. Deixa que o fulano falou que vai fazer, ele faz, né? Não preciso fazer não. Olha, não é pro fulano, pro Beltrano, pro ciclano ou para a igreja de Deus que você está fazendo. Você está fazendo uma obra para Deus, se é que você está fazendo uma obra para Deus.
Então, busque saber dele se a obra realmente é da vontade dele. Se for da vontade dele, você tem que persistir, sabe? Você tem que saber que aquilo tudo ali é armadilha, é problema do inimigo. O inimigo não fica satisfeito quando a obra de Deus vai à frente. E nós precisamos saber disso. Que Deus nos ajude a estar no centro da sua vontade, atentos à sua vontade, cumprindo a sua vontade, persistindo nela e entendendo a grande obra do reino que ele requer de nós. Amém.